E com muito prazer, a gente conversa agora ao vivo no Balanço Geral Alagoas com a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Doutora, bom dia. Bom dia. Cafezinho. Opa. Especial aí para a senhora, para todos nós, tá? É um assunto importante demais. Oi, Maísa, obrigado. Doutora, todo mundo sente raiva em algum momento da vida. Né? Mais intensidade, menos intensidade. Mas como diferenciar, então, uma reação normal de um ataque de fúria, como esse que a gente acabou de ver aí agora, doutora? Bom dia, tá? Bom dia a todos que nos assistem. Raiva todo mundo tem, é do ser humano. O que diferencia uma raiva normal, vamos dizer assim, de um ataque de fúria é a intensidade, né? E a perda do controle emocional que a pessoa tem nesses momentos. Então é isso que faz a grande diferença entre ter uma raiva e ter um ataque de fúria, onde a gente perde a nossa regulação emocional e acaba fazendo o que essa pessoa fez, né? Atacando. Doutora Sol, existem sinais físicos ou emocionais que possam indicar que essa pessoa está prestes a perder o controle? Algumas pessoas conseguem identificar sim. O que acontece? A respiração fica mais acelerada, o coração começa a bombear mais, então a ter um disparo do coração. Muitas vezes os músculos ficam tensos, né? Então é um sinal que o corpo está chamando esse ataque, né? O que acontece com o cérebro? Nesse momento, se a gente não tem uma regulação emocional, se a gente não consegue regular essa raiva, o córtex frontal, que é a área do cérebro onde a gente tem os limites, onde a gente tem os nossos, saber que não pode fazer aquilo, ele sai do controle, ele some. E entra uma parte do cérebro mais primitiva, chamada de amígdala, que ela vai para o ataque, ela pensa que o cérebro pensa que está sendo atacado. Então, ou ele vai atacar ou ele vai se defender. E é justamente essa parte mais primitiva que acontece esse ataque de fúria. Então, a pessoa pode perceber, tem muitas vezes que pode. Doutora, muita gente, tá? Diz que explodiu, depois se arrependeu. O que acontece com o nosso cérebro nesses momentos de raiva intensa, em que de uma hora para outra você explode e tem um ataque como esse? Então, a gente fala muito no efeito panela de pressão mesmo, a gente usa esse termo. Por quê? Muitas vezes a pessoa está passando por uma pressão muito grande, estresse muito grande, falta de sono, né? Privação do sono, privação de alimentos, não está sabendo lidar com seus sentimentos, expressar seus sentimentos, e isso vai entrando, né? Vai consumindo, vai entrando como uma panela de pressão. Só que a gente sabe que se essa panela de pressão, ela vai ter que explodir em algum momento. Não tiver manutenção, ela explode. Exatamente. Então é o que a gente chama de regulação emocional. Se eu não souber com mais frequência regular as minhas emoções, né? Eu posso ter um ataque de fúria. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Dependendo de se ela está passando por alguma situação, como eu falei, de uma panela de pressão. Cobranças no trabalho, estresse, uma separação, não está dormindo bem, está numa situação incômoda, né? Por exemplo, o aeroporto é um lugar muito estressante, né? Atrasa voo, você já veio de um outro voo, não dormiu. Você tem compromissos, né? Tem compromissos, né? É uma situação. E o que a gente precisa entender? Que quem está com essa pessoa, não adianta falar calma, não adianta falar nada disso. Olhar para a pessoa e falar assim, eu sei o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo, mas vamos sair desse ambiente, vamos sair daqui para a gente poder regular emocionalmente. E eu toquei no assunto do arrependimento, né? Explode, poxa, por que eu fiz isso? Eu agi dessa maneira, que não soube administrar naquele momento em que a panela está prestes a explodir, né? Quando explode, depois fica com esse Aí fica o sentimento de culpa, de arrependimento, de vergonha. Então, a gente precisa entender que pode acontecer, mas a gente também pode entender que a gente pode ajudar essa pessoa se a gente perceber que ela está tendo esses sinais. Então, como eu falei, é olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu entendo que você está assim, eu entendo qual é o seu sentimento, mas é melhor a gente sair daqui para você se regular emocionalmente.
E assim a gente consegue contornar a situação. Certo. Então é isso que na prática uma pessoa pode fazer para ajudar a evitar uma reação mais impulsiva e recuperar então esse autocontrole? Porque se você fala assim para a pessoa, calma, fica calma, não vai adiantar, né? Essa palavra até irrita a pessoa. Ou se você quiser conter a pessoa, né? Fica pior ainda. Então é olhar nos olhos mesmo e falar essas palavras. Eu entendo, eu sei e eu percebo o que você está sentindo, mas quero te ajudar a regular emocionalmente. Vamos sair daqui? Vamos para um outro lugar? Doutora, e quando é que esses episódios eles passam a ser um sinal de alerta e indicam, né, a necessidade de que a pessoa precisa buscar ajuda de um profissional? E que pessoa a gente busca essa ajuda? É realmente um psicólogo ou um psiquiatra? Onde buscar essa ajuda? Então, a gente começa a perceber, se isso for um episódio, aconteceu uma vez na vida, ok, mas se isso é recorrente, que esses ataques começam a dificultar os relacionamentos, no trabalho, o relacionamento amoroso, começa a dificultar a vida da pessoa, né? Então, isso é hora de procurar ajuda. E qual é a ajuda? Um psiquiatra, às vezes precisa tomar algum remédio, mas principalmente um psicólogo. Por quê? Porque a gente vai entender que, às vezes, o problema é mais profundo, né? São traumas de vida, são traumas lá de trás, né? E é isso que a gente vai precisar olhar com mais profundidade, porque certamente uma pessoa que tem isso recorrente vai atrapalhar a vida. Então, precisa procurar ajuda e tem solução sim. Ou com um medicamento e através da terapia a pessoa aprende a se regular. Porque raiva todo mundo tem, como eu falei no começo, né? Então a pessoa aprende a se regular. Raiva todo mundo tem, mas a gente observa, doutora Maísa e vocês de casa, que tem sido muito comum esse tipo de cena, né? Ou no ambiente corporativo, no trabalho, ou em casa, ou em espaços públicos, como a gente viu a cena que a Maísa chamou do aeroporto. Pois é. Por quê, minha gente? Porque a gente está vivendo um mundo completamente ansioso, né? Todo mundo está ansioso, todo mundo tem O que é mais precioso para o ser humano hoje? O tempo. A gente não tem tempo para isso, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer uma atividade física, a gente não tem tempo para absolutamente. Não é que a gente não tem tempo. O tempo existe desde que o mundo é mundo. E é sempre o mesmo tempo. É sempre o mesmo tempo. Nós colocamos muitas coisas dentro do nosso tempo. Então, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que levar na escola, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar ótima. E muitas vezes a gente se reprime nesses sentimentos, se reprime nisso. E assim, quando vê, já explodiu, não é? Então, a gente precisa aprender a regular nossas emoções e aprender a cuidar do nosso tempo, né? A cuidar desse tempo. A gente não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo, à mesma hora, no mesmo momento. A gente precisa pôr menos coisas no nosso dia. Eu percebo hoje que tem muitas, por exemplo, crianças que têm, além da escola, faz natação, faz tênis, faz inglês, faz futebol. Gente, para que tanta coisa, né? Então, a gente está criando as crianças nesse ambiente totalmente ansioso, né? Então, assim, eu percebo isso e falo, né? Eu tento orientar as pessoas que o tempo é o mesmo. A gente é que não está. E aí, esses casos, muitas vezes vêm disso. Como alerta também, não é? Exato. E suas orientações foram fundamentais. Muito obrigada. Até a próxima semana aqui com a gente em mais um Pausa do Café. E eu deixo uma mensagem, né? A raiva, essa fúria não define quem você é, mas procurar ajuda define, né? Então procure ajuda se você conhece e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e torcendo pelo Brasil, né? Com certeza. Tchau. Beijo!